propiciar momentos de reflexões, ressignificações e críticas sobre o desenvolvimento da sociedade, a cultura, as etnias, a economia, os costumes, as tradições e sobre tantas quantas forem as possibilidades. Em um contexto experimental e dinâmico, lançar o olhar para essas narrativas, tanto do passado quanto do presente, contribui para a formação do indivíduo, pois o coloca diante da evolução para se chegar e estar nos horizontes atuais. Afinal, ao perceber nossas raízes de um outro ângulo, na multiplicidade de olhares, o projeto convida a se localizar e se sentir pertencente ao enredo da história do Brasil. Mais do que isso, estimula e impulsiona transformações sociais. Primeiro eu queria te agradecer, né, por ter aceito esse convite e dizer que é uma honra muito grande para mim e para o projeto Gentil Memória, ter a tua participação, né, não só como pessoa, né, Mário, né, que eu te conheci na Unisul, na universidade, né, tu me deu aula lá, mas assim como um grande doutor, um grande mestre, né, que está tão envolvido nesse assunto de memória afetiva, né, dessa nossa relação com as nossas memórias, né. Obrigado, professor, obrigado. Imagina, eu que te agradeço, é um prazer estar contigo, rapaz. Eu te falei, né, que como é bom te rever, é importante para a gente rever os nossos alunos, né, que às vezes passa um tempão aí, a gente fica sem contato, e quando você me procurou, eu fiquei muito feliz, assim, com essa possibilidade, primeiro de te reencontrar e depois poder falar de memória, e esse projeto de vocês é um projeto tão bacana, tão interessante, tão importante, que com certeza vai agregar muito aí para muita gente, é muito, muito legal mesmo. Eu que agradeço, Gui. Professor, eu queria, na verdade, que tu se apresentasse, eu te conheço, né, eu sei que muitas pessoas te conhecem, mas eu sei que tem gente que está assistindo a gente que não te conhece ainda, eu gostaria que tu se apresentasse. Então, eu sou o professor Mário, né, eu sou publicitário, me formei em 2001 e sou professor desde 2003. E aí eu venho investindo na área acadêmica, então eu fiz mestrado em Ciência da Linguagem aqui na Unisul, e fiz meu doutorado em Porto Alegre, na PUC, em Comunicação Social, onde eu estudei memória. Eu criei um conceito de memória teleafetiva a partir dos estudos que eu fiz sobre televisão, e a partir desse estudo eu acabei me apaixonando muito, né, e hoje eu trabalho como professor pesquisador aqui no programa de Ciência da Linguagem, né, nessa linha da memória, da afetividade, e também faço alguns trabalhos externos, como treinamentos, workshops, palestras, tudo nessa linha da memória afetiva e como é que a gente pode entender essa memória nos nossos contextos pessoais e profissionais também. Então, eu atendo professores, atendo líderes, gestores, colaboradores, né, dentro dessa perspectiva, né? E venho produzindo alguns estudos com meus alunos dentro dessa linha da memória afetiva, da memória teleafetiva, dos estudos convergentes. Então, esse sou eu, né? E tive o prazer de ser teu professor aí também. E eu tive o prazer de ser teu aluno. Professor, então, o que é a memória afetiva, né? Da onde que surgiu isso? Então, a memória afetiva, na verdade, ela está no senso comum de muita gente. Muitas pessoas usam, eu tenho essa memória afetiva, eu vivo essa memória afetiva. Então, no senso comum, ela é bastante utilizada, porque as pessoas associam que a memória afetiva é aquela memória que te traz sentimentos, né, que te traz um certo aconchego, e que as pessoas gostam de lembrar. De certa forma, a memória afetiva é isso. Nos estudos científicos, o que a gente vem percebendo? Que não existe ainda autores que vão definir exatamente o que são memórias afetivas. O que a gente faz, né, no meu trabalho? A gente estuda memória e a gente estuda afeto, afetividade. E a afetividade vem da relação com o outro, das relações sociais. Então, o que eu percebo e o que eu digo que é uma memória afetiva? Uma memória afetiva é sempre uma memória que vem com alguém, tem sempre alguém junto, porque é essa relação de afeto com o outro que vai fazer com que eu sinta esse aconchego, esse prazer, aquela nostalgia, aquela sensação de bem-estar, ou até mesmo uma melancolia. Então, as memórias, a gente percebe que uma memória, ela é sempre coletiva, por mais individual que a gente tenha, ela sempre vai acontecer também com os outros, porque nós nunca estamos sozinhos. Então, a gente pode formar uma memória sozinho, uma memória individual,
Mas do nosso lado, do nosso redor, na nossa casa, na escola, na universidade, no trabalho, sempre tem pessoas. Consequentemente, isso, na formação de uma memória, isso se constitui. E que, ao ser evocada tempos depois, vem com essa afetividade, com essa carga. Eu gosto muito de usar que memória afetiva é essa memória com pulsão, com sentimento, com afetos, que mexe com a gente, ao recordar, ao ver uma imagem, escutar uma música, sentir o cheiro, tá? É por aí. Então, dá para a gente dizer que a memória afetiva, ela é aquilo que faz fluir a minha emoção quando eu estou diante de uma situação, ou diante de uma pessoa, ou diante de uma Isso, novela, né, que foi tema do teu doutorado, isso, né, esse isso. estudo, essa análise, né? É. Todos nós temos memórias e somos privilegiados por isso, né? Somos um ser que tem memórias e, além disso, nós temos memórias afetivas, porque nem toda memória vai ser afetiva. Ela vai ser afetiva quando mexer com você, quando afetar em alguma coisa, você ser afetado por ela e trazer aí uma sensação, um sentimento, você vai ter uma reação a partir disso. Não é uma memória assim, tipo, eu lembro, né, eu não preciso fazer um cálculo quando eu digo que 2 mais 2 é 4, é uma memória Isso, minha, certo? isso, Mas isso não afeta nada em mim, né? isso Não, aí, não me é traz por aí. nenhuma emoção, não me traz nada. Então, isso não é uma memória afetiva, é uma memória, vamos dizer assim, automática, né? Vamos dizer assim. Isso, E aí, a não ser que eu tenha uma paixão pelo 4, né? Aí sim seria uma memória afetiva, né? isso. A não ser quando o papo te traz um afeto aí. Professor, e qual que é a importância disso na vida das pessoas, assim, na vida da sociedade? O que é memória afetiva é importante, né? Eu acho extremamente importante porque ela faz parte do nosso dia a dia, de certa forma, porque desde o momento que a gente nasce, a gente vai constituindo memórias. Enquanto criança, a gente não vai ter muitas lembranças, né, da primeira infância ali, porque é uma questão do cérebro, a gente esquece mesmo. Mas depois a gente começa a ter, a gente começa a guardar essas lembranças, né, essas memórias. Então, no contexto social, na sociedade, assim, é muito importante a gente se deparar com essas memórias, porque eu também defendo que quando nós olhamos para essas memórias afetivas, a gente se entende, a gente compreende mais o nosso contexto do presente, entendemos o nosso passado e até podemos fazer projeções para o futuro. Eu gosto de usar a analogia do retrovisor de um carro, né? Que o nosso caminho, a nossa vida é sempre um carro dirigindo, a gente está dirigindo ali e que de determinado momento a gente tem que virar para a direita, para a esquerda, dar uma freada, acelerar, mas tem um elemento no carro muito importante que é o retrovisor, que é quando a gente olha para trás. O olhar para trás é olhar para as nossas memórias, olhar para a nossa história. E quando a gente olha para as memórias que são afetivas, a gente percebe ali o que mexe com a gente. E por aí a gente começa a compreender melhor quem somos, para onde é que vamos, o que queremos. A gente começa a perceber, tá, eu atingi aqueles sonhos que eu tinha, eu sou aquela pessoa que eu era, eu mudei. Então começamos a fazer vários questionamentos e a partir disso eu acho isso importante para o nosso contexto no presente e também para o futuro. Então, acho que é extremamente essencial e somos privilegiados por poder sentir memórias afetivas que nenhum outro animal sente. Então, por que não aproveitar, né? A gente pode dizer que a memória afetiva é a nossa identidade, né? Podemos dizer isso. Sim, faz parte da nossa identidade, porque é, nós só somos seres, somos sujeitos porque temos memória. Tem autores que falam isso. Só somos sujeitos porque temos uma memória, temos uma história. Se nós não temos história e não temos memória, a gente deixa de ser quem somos. Então, por que não olhar para essas questões, né? Vamos falar sobre essas coisas que atiçam, né, a nossa memória afetiva, que eu acredito que a fotografia é isso, né? Mas assim, qual que é a importância, professor, da fotografia, que tu acha da fotografia para a memória afetiva, para dentro desse contexto da memória afetiva? Então, as nossas memórias, elas estão dentro do nosso cérebro. Algumas elas são lembradas assim livremente. Elas vêm de uma ordem sem pensar, a gente simplesmente lembra. E outras memórias precisam ser evocadas. Eu gosto de dizer que nós temos várias caixinhas dentro do nosso cérebro, vários baúzinhos, e que precisamos de chavezinhas para abrir essa memória. A fotografia é um grande dispositivo para evocação de lembranças, porque às vezes a gente esquece, não que esquece, a gente não lembra de determinada situação, determinadas pessoas, lugares ou viagem. Quando a gente vê a fotografia, aquilo ali evoca. É como se a fotografia fosse essa chave que abrisse
essa caixinha, esse baú, e a partir dali borbulha memórias, né? A fotografia, eu gosto de dizer que é uma das primeiras e até uma das mais fortes ferramentas para evocar memórias, porque nós sempre fotografamos. E quando olhamos essas fotografias antigas, parece que a gente viaja no tempo de novo. A gente parece que mergulha naquela cena. É o aniversário de um filho, é um casamento, é uma viagem que a gente fez, é o momento da escola. Então, muitas pessoas se deparam, é mesmo, né? Eu vivenciei isso aqui, essa pessoa eu nunca mais vi. Nossa, eu lembro desse dia. Então, a fotografia é algo que é totalmente impresso, está ali parado, pode ser impresso, pode ser no digital, mas parece que a gente mergulha nela e a gente começa a vivenciar tudo aquilo de novo. A imagem é muito forte, então, por ser muito forte, ela traz, sim, uma carga emotiva muito grande. Então, a fotografia é excelente para a gente resgatar, reviver e olhar para as memórias afetivas. Elas auxiliam muito. Eu tenho muitas lembranças, vamos dizer assim, que eu, se não fosse por causa da fotografia, elas teriam sido perdidas aqui dentro da caixola, ela teria ficado para trás, É, porque é muito engraçado isso, né? E realmente para mim é muito real isso. A fotografia na minha vida, ela é, além de ser uma maneira de me expressar, minha fotografia ela me permite me expressar, eu me expresso muito melhor através das fotografias do que através da fala ou através da escrita. Isso é uma uhum, coisa que eu me percebo assim, que já veio assim, né? E também essa fotografia, ela me ajuda a me lembrar quem sou eu. Quando eu fico muito afastado da fotografia, professor, eu me sinto afastado de mim, porque uhum, eu, através delas, eu lembro quem eu sou, não só as fotografias de quando eu era pequeno, não só as fotografias que eu olho aqui do acervo, né, de como que era a cidade de Jaguaruna, de como que era a adolescência do meu avô, a adolescência dos habitantes que moravam aqui em Jaguaruna, né, isso é interessante também, isso me faz viver um momento, uma fase que eu não presenciei, mas eu sei exatamente como que era através das isso. fotografias aqui, né, olhando, né. Isso aí a gente chama de memória herdada. É uma memória que passa de geração para geração, a gente não viveu, mas outra pessoa nos passou. E a gente constitui, e não deixa de ser uma memória, que é a memória do outro, mas que, consequentemente, vai trazer para nós também essa memória. Tem um autor, o Pollock, que fala dessa memória herdada, e que é sensacional, porque é isso que faz com que as coisas não se percam. É um passando para o outro, né? Essas lembranças, essas memórias, e com certeza, como você está falando, a fotografia vai nos ajudar muito nisso. E aí, assim, né, professor, a gente cai dentro do projeto, a gente cai também muito nessa história de relatos, né, a oralidade das pessoas, a oralidade do povo, né, de como que era, de como que é. Mas, assim, a gente trabalha aqui com as fotografias, né, as fotografias são a base, né, e entrando nesse contexto, assim, qual tu acha que é a importância da fotografia do acervo do Gentil, por exemplo, do Gentil Reinaldo, a gente olhando para isso, qual que é a importância dela para a sociedade, para as pessoas que vivem aqui, por exemplo? Uhum. Porque a gente tem oralidade, né? A gente tem essa É, parte da oralidade. Mas é. e só oralidade? Aham, não, a gente vê. Essas imagens são muito importantes para todos, né? Para vocês, para o município, para a região, porque primeiro que, como a gente falou, a fotografia, ela de certa forma, ela acaba contribuindo para essa memória herdada. Ela é uma memória que vai nos mostrar o que essa pessoa viveu, que lugar era esse, quais são as outras pessoas que estavam com eles. Então, faz parte de uma história também, né? Resgata essa história. E todo esse acervo, ele é importante, primeiro, por isso, para poder levar para outras pessoas que não conhecem, constituir essas memórias, passar memórias de geração para geração, essas memórias herdadas, mas também ela tem um efeito muito bacana, porque os moradores de Jaguaruna, os moradores da região, ao olhar essas determinadas imagens, elas podem ser evocadas algumas coisas, assim, poxa, eu lembro desse momento. Se for pegar uma pessoa mais velha, ela vai lembrar daquele tipo de casa, daquele lugar que era mais ou menos assim, daquelas festas que aconteciam daquela forma. E as pessoas mais jovens, elas podem lembrar do seu avô também, porque podem ver na casa do seu avô uma fotografia parecida, o estilo parecido. Não é a mesma imagem, mas os traços, a cor, a textura, vai remeter também a uma lembrança dela. Então, de certa forma, é um acervo que tem uma importância tremenda,
Por isso, primeiro para guardar, para deixar registrado que em imagens o município, os acontecimentos, as pessoas, passar isso para os outros, de geração para geração, não morrer, não se perder, isso é muito importante para os estudos de memória, e também ela vai trazer evocações afetivas, de quem vai lembrar de uma pessoa, do familiar, de uma situação. Então, eu olhei aqui os acervos e já pensei, e na hora vem, né? Poxa, quando eu era criança, mais ou menos era assim que a gente se vestia, os meus pais se vestiam, eu lembro de fotos deles assim. Então, é uma coisa que vai puxando uma coisa a outra, e não tem fim. E isso pode ser maravilhoso. Uhum. A gente está usando essas fotos para justamente para isso, assim, para ser a faísca, né, das memórias, né, das pessoas. Assim, a gente tem um projeto dentro do Gente Memória que é o Histórias que o Povo Conta, né, que é uma série Uhum. documental. Então a gente usa essas fotografias para serem uma chama, né, para as pessoas lembrarem de todas as outras coisas que aconteciam, né, como por exemplo a gente tem fotos que já foram divulgadas nas redes sociais, né, que a foto é uma coisa, é uma pessoa, é um grupo de pessoas pousado para fotografia, porém naquele dia estava acontecendo muitos outros eventos na cidade, no contexto da cidade, né, no contexto municipal, e também no contexto nacional, porque era uma Copa do Mundo, então tinha, né, tudo isso acontecendo no Brasil inteiro, né, no mundo inteiro. Então, através daquela foto, né, de um lugar, de uma região, ela evocou, né, é, um tema que é nacional e mundial, né? A gente pode trazer outras questões, né? Comportamento das pessoas, como as pessoas se vestiam, né? Traz É, isso, que era como era aqui em Jaguaruna, mas também era como em vários outros pontos do Brasil naquela época, né? Tanto aqui no sul como no norte, as pessoas se vestiam parecidos, talvez a arquitetura possa ter se formado da mesma maneira, né? Onde foi colonizado pelo mesmo povo, pode ter sido é, tudo da mesma maneira, tudo analisado dessa forma. Então, essa faísca que a fotografia nos dá, né, de uma memória que pode evocar muitas outras, né, muitas outras possibilidades, né? para a gente perceber a força que ela tem, né? Que a imagem tem, que as fotos têm, porque não se perde isso, ao contrário, né? A gente só ganha com esses acervos. Saindo um pouquinho da fotografia e voltando para a memória afetiva, isso pode ser tudo, né, professor? Desde uma música, né, um, um cheiro, né, alguma coisa Isso. que vai evocar alguma 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 memória memória afetiva, né, que me lembra de uma pessoa, aquela pessoa É, tinha aquele perfume. isso é mágico, né? Porque essas memórias vão vir a partir desses estímulos, dessas faíscas que você falou, dessas evocações, que pode vir, sim, por um simples cheiro, uma música que vai te levar para um tempo, para um lugar, para uma pessoa. Então, as músicas trazem muito isso. As músicas, elas conseguem mexer muito com a gente também. E as imagens é a mesma coisa. Então, a imagem audiovisual também, uma telenovela antiga, um desenho animado antigo, um filme. Então, isso é sensacional para a gente, né? Pensar que estamos diante desses estímulos afetivos por meio das memórias. E é aquilo que eu falei antes, a gente tem que aproveitar e olhar para isso, sentir, porque nos faz bem quando a gente para sentir essas coisas. Uhum. Professor, tu tens um livro, né? Tu lançou um livro há pouco tempo, né? Inclusive eu ainda não tenho esse livro, eu quero esse livro, já deixei Aham, encomendado para mim aí. show. Que ele tem eu não tenho, mas eu já folhei ele, já tive a oportunidade de tê-lo na minha mão. E ele tem essa questão de trazer, né? De trazer puxar, né? Dar esses gatilhos, né? Isso, isso. Funciona bem como isso, são os gatilhos, né? É um livro interativo em que as pessoas olham através daqueles gatilhos e vão pensar suas memórias. Então, a escola que aprendeu a ler tem que escrever como é que era a escola, ou desenhar como é que era a escola, um medo que tinha na infância, é, os brinquedos que mais gostava, as músicas que são inesquecíveis tem ali, filmes, quando é que foi seu primeiro carro, quando que aprendeu a andar de bicicleta, o primeiro beijo, e assim vai, né? Assim vai, é todo interativo, com desenhos, com perguntas, em que a pessoa pode ir respondendo,
E esse livro tem um lance que eu gosto muito, que é assim, as pessoas podem preencher essas memórias e dar de presente para as outras pessoas ele preenchido, para as pessoas conhecerem essas memórias que a gente não conhece. Então, por exemplo, se você der para o seu pai, para algum parente seu, algum conhecido seu, as suas memórias, vão ver um Guilherme que ninguém conhecia, porque está dentro de ti. Então, ele acaba sendo personalizado por isso. Ou você pode dar em branco para alguém preencher e guardar, e aquilo ali ter para sempre, né? Porque essa é a ideia também. Eu já tive relatos de que a filha deu para a mãe e que a mãe contava coisas que ela não sabia e está ali guardadinho agora. Então isso vai passar, vai ficar guardado, os netos vão ver, vão ler, né? Então quando a gente guarda a memória é algo riquíssimo, é algo muito precioso, porque se a pessoa, nós vamos morrer e as memórias morrem juntos se a gente não registrar, se a gente não deixar guardado. Então esse livro tem esse caráter aí de se divertir, porque é nostálgico, a gente para reviver aquilo ali, mas também tem essa função de deixar guardadinho, de presentear. É um presente diferente também, né? Se eu recebo ele preenchido com memórias de alguém, eu vou ler uma história que eu não conhecia. Sim. Isso é bacana. E pode se encontrar ali, né? De repente tá aí perdido aí, não sabe mais quem é e preenchendo aí, né? É um desafio, né, professor? É um desafio, né? Com Pode certeza. ser um desafio, né? Com certeza. Se encontrar aí nas páginas do livro, se encontrar nas memórias, né? Através das memórias, acessando as memórias, né? Assim como nas fotografias, né? Se encontrar acessando as fotografias, acessando as memórias e... No livro tem umas partes que eu peço para colocar 2 fotografias importantes, 2 fotos importantes, inesquecíveis, e contar por quê. Então surge um monte de coisa, né? As pessoas escolhem que fotografias são essas que são importantes. Professor, a gente está chegando no fim da nossa conversa, né? A gente poderia ficar aqui o dia inteiro aqui, né? Conversando sobre memória, sobre fotografia, sobre essas coisas que evocam memória, mas a proposta é essa mesmo, é ser uma coisa curta para que a gente consiga levar para as pessoas que não sabem o que é a memória afetiva e onde a fotografia, onde a gente se encontra nisso, né? Para informar mesmo, para levar informação para as pessoas e para disseminar o máximo possível o acervo e a informação, né? Professor, eu queria que tu fizesse um convite para as pessoas aí te visitarem nas redes sociais, para conhecerem um pouquinho mais de ti, aí onde que elas podem te encontrar. Perfeito, perfeito. Então, eu tenho um trabalho nas redes, né? No Instagram é @mariabelbressan. Ali eu produzo meus conteúdos e todos eles vêm por essa lógica da memória afetiva. Como eu disse antes, tanto para educadores quanto para profissionais, gestores, líderes, e também acabo divulgando um pouco dos meus trabalhos enquanto pesquisador, professor, né? Então, a memória afetiva é algo que tá me encaminhando, assim, para alguns projetos pessoais e profissionais, eu sempre gostei muito disso. Então, eu gostaria de convidar todos vocês para me conhecerem, me seguirem, né? Estarem ali comigo, fazendo comentários, participando. E é sempre muito bom, a gente acaba conhecendo pessoas pela lógica da memória afetiva que até então eu não conheceria. Bem legal. Legal. Show. Professor, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Gratidão. Imagina, eu que agradeço, cara, eu que agradeço. É um prazer te ver, né? Depois de tanto tempo, assim, a gente se encontrar de novo, mesmo que remoto. Sempre te admirei bastante enquanto aluno, continuo te admirando mais ainda, né? Igualmente, Sempre muito responsável, muito dedicado, uma pessoa do bem, né, Guilherme? Eu tenho muitas lembranças, muitas memórias afetivas boas contigo, com a tua turma. Com certeza, isso que eu comentar aqui, né? A gente conversa assim e começa a vir bastante coisa mesmo, né? Lembra, né? Lembra. É uma turma super legal, tem memórias afetivas super bacanas com vocês, contigo, com a tua família, é uma família que eu gosto muito. E para mim é um prazer, cara, um prazer ser entrevistado por ti, é um orgulho imenso, né? Assim, a gente poder ver um aluno nos entrevistando, né, seguindo a sua carreira, seguindo os projetos profissionais. Então foi delicioso e obrigado, eu que agradeço, a gratidão é minha, cara. Valeu, professor. A gente que agradece. Eu, Guilherme e o projeto Gentil Memória também agradece, porque a gente entende que é muito importante a gente conversar assim e trazer pessoas tão grandes assim, né, dentro da academia, né, e como pessoa também assim para perto, para junto desse projeto aqui, que realmente é um canal, é um espaço. A gente fica à disposição, professor, quando quiser usar as fotos do acervo para o estudo ou para alguma aula, alguma coisa, estamos à disposição. Legal. O projeto ele está se preparando realmente para
esperar a pesquisa, para esperar o curioso que quer ver as fotos, mas também para esperar os pesquisadores, esperar os alunos que estão interessados em estudar um pouquinho mais sobre a fotografia, sobre as memórias afetivas, sobre como que a sociedade, a comunidade surgiu, se evoluiu, enfim. É isso. Não, é um acervo riquíssimo para essas pesquisas, sim, tem toda a razão. Tem que se deixar disponível para que as pessoas possam pesquisar através dessas imagens várias vertentes aí. É preciosíssimo, pode ter certeza. E assim que tiver oportunidade, eu vou usar sim. Te aviso. É isso, professor. Obrigado mais uma vez. Obrigadão, cara. Obrigado eu.